Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Hoje, terça-feira, dia 14 de fevereiro, nós vamos meditar o Evangelho da liturgia de hoje, o Evangelho de São Marcos, capítulo 8, versículos 14 ao 21. O Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, os discípulos tinham se esquecido de levar pães. Tinham consigo na barca apenas um pão. Então Jesus os advertiu: prestai atenção e tomai cuidado com o fermento dos fariseus e com o fermento de Herodes. Os discípulos diziam entre si: é porque não temos pão. Mas Jesus percebeu e perguntou-lhes: por que discutis sobre a falta de pão? Ainda não entendeis e nem compreendeis? Vós tendes o coração endurecido? Tendo olhos não vedes e tendo ouvidos não ouvis? Não vos lembrais de quanto reparti 5 pães para 5.000 pessoas? Quantos cestos vós recolhestes cheios de pedaços? Eles responderam 12. Jesus perguntou: e quando reparti 7 pães com 4.000 pessoas, quantos cestos vós recolhestes cheios de pedaços? Eles responderam 7. Jesus disse: e ainda não compreendeis? Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Minhas irmãs e meus irmãos, aqui é Paulo Barbosa. É uma alegria muito grande e vocês podem ter certeza que sempre que eu falo que é uma alegria mesmo, é uma alegria tão grande dividir a palavra de Deus com vocês todos os dias. Porque essa palavra, quando nós ouvimos, quando nós recebemos de coração, a palavra de Deus ela provoca grandes mudanças na nossa vida. Grandes mudanças. E eu quero louvar o Senhor porque vocês me mandam muitos testemunhos. E um testemunho maravilhoso que eu recebi é de um irmão que eu não conheço pessoalmente. Ele não mora no país, ele mora fora. E quando esse irmão começou a ouvir a pregação, ele estava afastado da igreja. E através da palavra de Deus, o Senhor chamou para voltar para a igreja, para voltar para a casa de Deus. E esse testemunho alegra muito meu coração, porque a Bíblia diz que há festa no céu quando um pecador se arrepende. Então, eu quero muito partilhar isso com vocês hoje e agradecer ao Senhor por essa palavra que é proclamada todos os dias e que você possa me ajudar a evangelizar. Não deixe de compartilhar nos seus grupos de WhatsApp, nas suas redes sociais. Leve a palavra de Deus. Você pode ter certeza que na hora certa, como esse irmão, na hora certa, no dia certo, o Espírito Santo tocou no coração dele para ouvir a palavra. Quando nós compartilhamos, o Espírito Santo faz isso. É Ele que conduz, é Ele que leva para os corações que estão precisando. Então vamos juntos, porque existem muitas vidas que nós precisamos conquistar para o reino de Deus. No Evangelho de hoje, ele tem um ensinamento muito bonito para cada um de nós. Quando Jesus começa a falar com os discípulos para eles prestarem atenção e tomarem cuidado com o fermento dos fariseus e com o fermento de Herodes. Eles tinham esquecido de levar os pães e só havia um pão com eles. E Jesus fala então: prestai atenção, tomem cuidado com o fermento, porque esse fermento dos fariseus e esse fermento de Herodes era um fermento ruim, um fermento que estava atrapalhando a vida das pessoas, que estava seduzindo as pessoas para o erro, que não estava deixando as pessoas verem a graça de Deus se manifestar em Jesus. E os discípulos então, quando Jesus fala isso, eles entendem que Jesus estava falando por causa
dos pães que eles não haviam levado. E aí, meus irmãos e minhas irmãs, essa palavra tocou muito meu coração e quero partilhar com vocês. Jesus aqui, ele vai falar com eles: por que vocês estão discutindo pela falta de pão? Vocês ainda não compreenderam, vocês não lembram dos pães que eu multipliquei? Dos peixes que eu multipliquei? De quantas pessoas comeram, ficaram saciadas e ainda quantos cestos cheios foram recolhidos? Sabe o que Jesus está dizendo para mim e para você hoje? Por que nós temos medo de confiar nele? Por que nós estamos preocupados com tantas coisas, se ele já realizou por nós tantas coisas? Assim como o Senhor chamou os discípulos, ele quer também hoje nos chamar para essa reflexão. Porque infelizmente nós, como seres humanos, o nosso coração, ele é levado para abraçar aquelas coisas que não deram certo, para enxergar só aquilo que está faltando, para ver só os problemas. Mas Jesus, ele nos chama para olhar além, para ir além daquilo que o coração humano sente, daquilo que a mente imagina, daquilo que os olhos humanos veem. Era Jesus dizendo para os discípulos: da mesma forma que eu multipliquei aqueles pães 2 vezes, eu posso, se vocês confiarem em mim, esse pãozinho que vocês trouxeram, ele vai saciar todos vocês, porque eu sou o Senhor de todas as coisas, que cuido da vida de vocês. Essa palavra, ela toca muito meu coração, porque o Senhor nos chama a olhar e lembrar nas horas difíceis de tudo que ele já realizou na nossa vida. Você sabe de tudo que o Senhor já fez na sua vida. E por que então se apegar aos problemas? Se apegar àquilo que está faltando? E se desesperar? Ao ponto de esquecer que Jesus está contigo. Eu não posso esquecer que o Senhor está comigo. Porque as provas de quem é Jesus na nossa vida, ele já deu tantas vezes. Eu costumo dizer porque eu creio nisso. Se não fosse o amor de Deus, onde nós estaríamos? Se não fosse o milagre do Senhor que se realiza na nossa vida todos os dias, onde nós estaríamos? Quem nós seríamos? Nada. Sem Ele, nós não somos nada. Então o Senhor pede de nós confiança. Essa confiança para que nos momentos difíceis nós não fiquemos olhando e lamentando aquilo que está faltando, mas possamos lembrar de todas as vezes que nós passamos momentos difíceis e a mão poderosa do Senhor agiu. A mão poderosa do Senhor interviu. O Senhor, ele agiu diante das nossas necessidades. E ele supriu as nossas necessidades. E ele supre as nossas necessidades. E ele suprirá sempre as nossas necessidades. Meu irmão, minha irmã, nós precisamos confiar no Senhor. Mas confiar de verdade. Confiar, como Davi disse no Salmo: o Senhor é o meu pastor e nada vai me faltar. Ele é o Deus da providência. E hoje, através dessa palavra, o Senhor quer nos lembrar. Ele quer nos recordar de tudo o que Ele já fez por nós. E eu queria convidar você para, nesse momento, colocar a mão no seu coração e lembrar. Lembra, deixa o Espírito Santo agir na sua mente agora, para que o Espírito Santo possa te ajudar a recordar das maravilhas de Deus na sua vida. De quantas e quantas vezes não havia saída e o Senhor abriu portas. De quantas e quantas vezes nós estávamos desesperados e Ele estendeu a sua mão. De quantos problemas Ele nos ajudou a resolver. De quantas armadilhas de Satanás o Senhor nos livrou.
de quantas vezes Ele nos protegeu, quantas tempestades Ele acalmou na nossa vida, quantas vezes Ele foi o nosso escudo, a nossa proteção. Então por que duvidar, meu irmão? Por que duvidar, minha irmã? Por que ter medo? Por que não acreditar na graça de Deus? Jesus estava dizendo para os discípulos, lembra? Recorda, eu sou Deus. Confia em mim. Confia em mim. Eu cuido de vocês. E hoje o Senhor Jesus está dizendo para mim e para você, confia. Confia que eu estou com vocês. Confia que a vida de vocês está nas minhas mãos. Os meus olhos estão sobre vocês. E que eu nunca vou desamparar vocês. Eu sou o mesmo Deus. O mesmo Senhor. Que resgatou você do pecado. Que te lavou com meu sangue. Que te deu uma veste nova. Que colocou um anel no seu dedo. Que deu sentido à sua vida. Que te resgatou da vida errada que você vivia. Eu te selei com meu sangue. E eu te dei o direito de ser chamado filho de Deus. Se eu derramei a minha vida por você, se eu derramei o meu sangue precioso por você, por que eu vou te deixar faltar alguma coisa? Ah, meu irmão. Ah, minha irmã. Ouça. Ouça hoje a voz do Senhor. Ouça hoje Jesus falando ao seu coração que você é precioso, que você é preciosa, que a sua vida tem muito valor, porque nós somos comprados com o preço do sangue do Cordeiro, o sangue de Deus, que foi derramado em favor de cada um de nós. Nós não precisamos duvidar. Nós não podemos, nós não temos o direito de duvidar do amor de Deus. Porque Jesus marcou o nosso coração. Jesus marcou a nossa história. Jesus nos deu uma nova oportunidade de vida. Muitos de nós estávamos andando em caminhos errados, vivendo uma vida longe de Deus. Assim como meu pai e tantas pessoas que eu conheço, que foram libertas do alcoolismo, das drogas, de uma vida toda errada. Homens que eram brutos com as suas famílias, que foram modelados pelo Espírito Santo. Filhos que não davam valor aos seus pais, que hoje amam e honram os seus pais. Pessoas que descobriram a sua vocação, o seu chamado. Pessoas que passaram a amar como nunca antes conseguiram amar, porque hoje tem o amor de Deus. Só Jesus pode mudar a nossa vida. E se Ele pode mudar a nossa vida, se Ele pode transformar a história de um homem, por que Ele não vai cuidar de nós? Ele cuida. E é por isso que Jesus, Ele disse, olha as aves do céu. Elas não semeiam, não ajuntam, não colhem em celeiros. Mas o Pai Celeste as alimenta. E se o Pai Celeste alimenta essas aves, Ele não vai alimentar vocês? Vocês que foram criados à nossa imagem e à nossa semelhança? Quando nós deixamos a falta de fé tomar conta do nosso coração, nós esquecemos de lembrar do que o Senhor já fez. E eu me apoio muito nisso, meus irmãos. Eu me apoio muito nisso. Eu me agarro muito nos momentos difíceis da minha vida, que são muitos. Eu procuro lembrar do que o Senhor já fez. Ontem mesmo eu estava rezando diante do Santíssimo, estava agradecendo ao Senhor, lembrando de quantas provações, lembrando de quantos momentos difíceis, mas principalmente lembrando que foi nas horas mais difíceis da minha vida que o Senhor estava ali presente. O Senhor nunca deixou
eu passar um momento difícil sem que Ele estivesse comigo. De muitos momentos difíceis, Ele não me livrou no momento, mas Ele me ajudou a vencer todos os momentos difíceis. E é assim que o Senhor hoje quer falar no seu coração. Eu estou aqui. Eu estou com vocês. Não tenham medo. Para de olhar os problemas. Para de se apoiar nas suas dores. Para de olhar somente aquilo que deu errado. Olha para o Senhor. Olha para Ele, porque hoje, mais uma vez, Ele está com as mãos estendidas sobre cada um de nós. Ele é fiel. E as suas promessas nunca falharam. Nunca vão falhar. Porque Ele é um Deus fiel. Confia. Confia no Senhor. E tenha a certeza, como nós temos meditado esses dias. O pouco com Deus, Ele sempre vai se transformar no muito. E o muito com Deus, Ele sempre vai virar um nada. Eu te convido então, vamos à nossa oração. Em nome do Pai, em nome do Filho e em nome do Espírito Santo. Senhor, hoje eu quero te dar graças, louvores. Hoje eu quero te dizer, junto com esses irmãos e irmãs, muito obrigado, Senhor. Nós somos tão falhos, nós deixamos tanto o nosso lado humano agir e muitas vezes nos perdemos. Mas eu te agradeço, Senhor, porque é na nossa fraqueza que o Senhor manifesta o seu amor, a sua bondade e a sua misericórdia. Hoje eu quero entregar a minha vida e a vida de cada irmão, a vida de cada irmã. Nos dá, Senhor, pela força do Espírito Santo, a capacidade, a fé necessária para nós nunca duvidarmos do Senhor. Que o nosso coração não se deixe enganar pelo inimigo para ficarmos lamentando aquilo que nós não temos. E assim, nosso coração se inclina para o pecado, para a murmuração, para a lamentação. E nós deixamos de olhar para aquilo que o Senhor já fez e aquilo que o Senhor ainda pode fazer na nossa vida. Sim, Senhor, que o nosso olhar esteja em Ti, que a nossa confiança esteja voltada para o Senhor, a ponto de saber, meu Deus, que o Senhor está conosco nas tribulações e que o Senhor está presente, o mesmo Deus que já realizou tantas coisas por nós, que já agiu tão poderosamente na nossa vida. Nos momentos mais difíceis, o Senhor esteve presente e eu tenho certeza, Senhor, que o Senhor vai continuar conosco, que a sua mão poderosa vai continuar sobre nós e que o poder do Espírito Santo vai continuar nos conduzindo. Cura-nos, Senhor, de todo medo, de toda incredulidade, de toda falta de fé. E dai-nos esse coração agradecido e dai-nos sempre essa fé para que possamos confiar que o Senhor é o nosso pastor e que nada, nada, nunca vai faltar na vida daqueles que creem. Amém, amém e amém. Nós estivemos reunidos e vamos permanecer unidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Até amanhã, se o Senhor nos permitir.